Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI, que integra o Ministério da Saúde, é responsável por coordenar a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. A SESAI presta atendimento de saúde básica a quase 800 mil indígenas de 305 etnias, distribuídos em 6 mil aldeias. Bom, e para falar sobre o atendimento prestado pela Secretaria, a gente recebe o secretário especial de Saúde Indígena, Robson Santos da Silva. Muito bem-vindo ao JR Entrevista, seja bem-vindo. Obrigado. Robson, eu começo te perguntando sobre essa decisão do Supremo que determinou que o governo preste aí esclarecimentos sobre o atendimento de saúde prestado ao povo Yanomami. O que tem se dito é que a situação nutricional dos Yanomamis está deixando a desejar, eles estariam passando fome, estão sem acesso à água potável, serviço de saúde também sem acesso e sem acesso a medicamento. O que está acontecendo? Bom, Renata, primeiramente, para a gente entender a questão Yanomami, a gente tem que voltar aí pelo menos a 30, 40 anos. Eu gostaria de convidar você, os telespectadores, a visitarem o YouTube. E lá vocês digitem Yanomami, com Y no início. E lá vocês vão ter uma surpresa um pouco desagradável. Vão observar ali que desde 1998 já há relatos sobre essa situação. Existe uma liderança muito conhecida em Roraima, que é o Davi Copenau. Lá vocês vão achar lá, 1998, Roda Viva, Davi Yanomami. Observei essa entrevista na íntegra e o que a gente observa lá? As reclamações são as mesmas. Invasão de território, problema da malária, desnutrição, enfim, os mesmos agravos, malária, os mesmos agravos que a gente vê hoje. Nós começamos o trabalho ali na Secretaria Especial de Saúde Indígena em fevereiro de 2020, ou seja, em plena pandemia. Tivemos um trabalho muito árduo, o governo federal nunca mediu esforços em relação à dispensação de recursos, contratação de mão de obra. Então, ano passado contratamos mais de 1.200 pessoas para o Brasil inteiro, esse ano 2.000. Tivemos aporte só para a Covid, além dos 1,5 bi de orçamento, mais 103 milhões. Lá no caso do nosso Yanomami, nós temos aí 807 trabalhadores, né, que se dedicam a trabalhar para essas 28 mil etnias. 260 desses trabalhadores são indígenas. São 37 polos, 78 unidades básicas de saúde indígena. O que significa isso? O polo é uma unidade administrativa, como o próprio nome sugere, são os trabalhos administrativos e também atendimento. E as unidades básicas de saúde indígena acolhem e fazem busca ativa dos indígenas nesse território. A reportagem específica, né, e que gera toda essa polêmica em relação, inclusive, ao STF, foi feita na região de Surucucu. Ela traz uma amostra, mas não a total realidade da situação do Yanomami. Ali nós temos o ponto mais grave. Como eu te falei, infelizmente, os relatos ali duram alguns anos. Durante toda a pandemia, mantivemos o nosso fluxo de trabalho normalmente. As equipes multidisciplinares de saúde atenderam não só a Covid, como também aos demais agravos. Tivemos problemas, no entanto, com relação a, por exemplo, a boa parte do saneamento, boa parte de construção de unidades básicas de saúde e de reforma. Por quê? Naquele território, 95% do acesso só pode ser feito por meio aéreo. E mais da metade das vezes, nem serve o avião normal, tem que ser helicóptero. Isso trouxe, então, muitos desafios. Bom, ali hoje, a gente tem feito um trabalho na saúde indígena de suplementação alimentar, de acompanhamento das crianças, principalmente. Agora, infelizmente, não só a questão da constituição física no Yanomami, que as pessoas que tiveram oportunidade de conhecer são um pouco menores, né? São, assim, vamos usar a expressão assim, um pouco mais franzinos, são pessoas que normalmente têm 1,5 metro de altura, têm uma estatura menor, menos massa corporal, e isso daí traz algumas diferenças no trato com essas pessoas. Então, um ponto importante a se destacar é que a SESAI faz vigilância alimentar. Nós não fazemos segurança alimentar. Então, por exemplo, você fala assim, secretário, você distribuiu cestas básicas? Isso não está no escopo da minha secretaria.
No escopo da minha secretaria está o acompanhamento da situação nutricional, o acompanhamento da situação de saúde dessas pessoas. Qualquer cidadão brasileiro, independentemente dele ser indígena ou não indígena, ele está sob a guarda ou sob a responsabilidade direta de um ente municipal. Então, no trato com o indígena, nós temos também a responsabilidade do Estado, do município e de outros entes do governo federal, né? O governo federal, naquilo que cabe ao Ministério da Saúde, cabe a vigilância. Então, existem outros órgãos, por exemplo, eu destaco o trabalho da FUNAI, que foi feito na distribuição de cestas básicas, né? Também no acompanhamento, no pagamento de benefícios sociais feitos por outras instituições. Agora, o problema existe, tem sido combatido, essa imagem de que houve uma ausência ou há uma ausência, ela não é real. Uma das coisas que a gente enfrenta enquanto Ministério da Saúde, é a questão da segurança dos trabalhadores. Então, por exemplo, dos 37 polos, temporariamente tivemos que fechar 2 polos, né? Por quê? Porque de condições de segurança da minha equipe, né? Então, nós tivemos problemas sérios. Muitas vezes o indígena não aceita o trabalho ou não quer, né? Existe um aspecto cultural aí importante e, por vezes, as equipes acabam sentindo muita insegurança. Então, enquanto em outros polos a gente tem um atendimento permanente, nesse polo o atendimento teve que ser feito por escala ou indo lá por mutirão, atender e voltar. Então, essa situação ela tem uma especificidade muito grande. Robson, eu entendo que a CESAI ela é responsável pela vigilância, mas não pela segurança. A segurança alimentar, se eu não me engano, é a FUNAI, não é isso? Não deu tempo para a CESAI, junto com a FUNAI, identificar esse povo Yanomami lá nessa região específica e identificarem que essas pessoas estão morrendo de fome, que elas estão desnutridas, que as crianças estão desnutridas e que muitas vezes vão morrer de outras doenças por conta de desnutrição? Bom, fizemos o trabalho. Eu aqui não posso responder por todas as ações da FUNAI, mas naquilo que a gente acompanha, porque, claro, é só um governo, são ações integradas. A FUNAI fez o seu trabalho de distribuição de cestas básicas, não só no Surucucu, mas em todo o Brasil, né? Foram aí algumas milhares, se não milhões de cestas básicas distribuídas, considerando aí que são 761 mil indígenas, nem todos estão sob a questão aí de desnutrição. No Yanomami, como você bem ressalta, a gente está puxando os últimos 3 anos. Há aí uma situação crônica, onde a gente já observava a mãe desnutrida, tendo um filho também desnutrido, e é uma cadeia muito grande. Da nossa parte, nós distribuímos suplementos. Dentro do Ministério da Saúde existe também a questão do NutriSUS, foram suplementados. Todas as vezes que há uma carência alimentar, essas pessoas, quando estão das nossas unidades básicas de saúde indígena, recebem alimentação, recebem tratamento. Então, eu acredito o seguinte: a situação foi detectada, a situação foi trabalhada. Agora, o que a gente observa, principalmente nesse cenário de pós-pandemia que trouxe muitos desafios, que há sim o espaço e a necessidade para que a gente intensifique, né? Independentemente dessa questão do Supremo, que a gente começou a reportagem falando sobre isso, a gente já tem um plano. Então eu tenho, pelo menos da minha equipe, aí, de 5 vezes, dependendo do tipo de equipe, do tipo de necessidade, já foi lá, liberação de recursos, né? É o distrito que mais recebeu investimento, 216 milhões de reais. Então, eu acredito o seguinte, que aquilo que podia ser feito, foi feito. Agora, certamente, há de se intensificar, há de se buscar pactuações dentro do próprio governo e tanto no âmbito estadual quanto municipal também, para que a gente melhore o atendimento lá. Bom, a gente já continua falando sobre as atuações da CESAI. Bom, e você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 19h, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à 00h30 e também nas nossas redes sociais. Robson, eu estou aqui com os números. Ano passado, a CESAI fez mais de 13 milhões de atendimentos nos territórios indígenas aí de todo o país. E os dados preliminares de 2021 já mostram 9 milhões de atendimentos até setembro. Como é que é essa estrutura toda da CESAI para atender toda essa população indígena no país, mesmo porque é difícil chegar, né? Olha, são 20 mil profissionais
mais de 14 mil, aí, na verdade 15 mil profissionais são de saúde. De todo esse efetivo, 52% são indígenas. Então, a gente tem aí não uma prestação do não indígena para o indígena, né? A gente não usa o termo branco, índio, né? É assim que a gente se refere, indígena e não indígena. Então, a gente tem uma prestação de serviço de saúde com os indígenas e não para os indígenas, né? Eles estão nesse cotidiano. Nós temos aí distritos onde só se faz, por exemplo, 95% no Yanomami e aéreo, como eu já falei. Tem outros que usam 3 modais de transporte, aéreo, terrestre, fluvial. Os desafios são grandes, por exemplo, no Acre tem regiões que você demora até 5, 6 dias para chegar no ponto de atendimento. Tem distrito que só permite que seja alguém da etnia que chegue lá ou não? Não, não tem isso. O que a gente tem que ter é um respeito, né? Para isso a gente trabalha com uma coisa chamada controle social. Os indígenas, eles se reúnem em conselhos locais de saúde, normalmente uma aldeia é um conselho local, ou 2, 3, depende da proximidade. Eles, então, elegem o conselheiro distrital, que vão, então, eleger o presidente, né, do CONDIS, do Conselho Distrital de Saúde Indígena. Então, o tempo todo tem que haver essa consulta. Por exemplo, agora nós vamos ter algumas decisões importantes, algumas licitações importantes e que vão mexer na política pública. Então, a gente conversa, consulta essas pessoas. Você mesmo falou, são 6 mil aldeias. Eu não tenho como falar com 6 mil caciques, mas eu tenho como conversar com os 34 grandes representantes dessas áreas, que são os presidentes. Então, a gente sempre conversa com eles, porque o indígena ele tem uma cultura muito forte. Se você não trabalhar com eles, não há aceitação. Então, não há esse problema. O que o profissional que entra em área tem que fazer é respeitar as especificidades culturais e trabalhar de acordo com o costume de cada público, né, de cada povo. Agora, o que falta, em termos de logística, que eu digo, para que vocês consigam acessar melhor esses indígenas e que vocês consigam prestar um melhor atendimento para essa população que precisa? Olha, eu não vejo dificuldades logísticas. São quase 3 mil veículos, barcos, lanchas, helicópteros, né, e aviões, nesse caso, locados. Eu não vejo por essa área. O que a gente tem visto são 2 aspectos. A população cresceu. Nós saímos de 650 mil indígenas em 2010 para quase 761 mil, na verdade, né? Acaba flutuando um pouco. No início da pandemia, por exemplo, a gente tinha 750 mil. Terminamos com 761 mil, que muitos voltaram. Então, essas são as dificuldades. Um aumento crescente aí, né? Um crescimento dessa população. A gente tem também uma divisão das aldeias. Hoje estão surgindo aí 20 aldeias novas por mês. E aí a gente tem o desafio de perfurar poço. Hoje um poço, dependendo da região, ele vai sair na casa de 300 mil reais. O que só o poço? Não é aquele poço que a gente está acostumado na beira da praia. É um poço de 100 metros, artesiano, forrado, que joga para um sistema de caixa d'água e dessa caixa d'água desce para as torneiras. Então hoje a gente tem características, aquela aldeia em formato redondo, né? Está mudando, a gente tem muitas casas individuais. Essa população está envelhecendo, ela precisa de outros cuidados, então ela acaba ficando com mais necessidades individuais, maior dispersão, maior necessidade do cuidado com o idoso. Então, as dificuldades não é de chegar, é de fazer e de elevar o padrão, porque uma unidade básica de saúde, de atenção primária, que nós somos atenção primária, saúde da família, a gente faz o que uma prefeitura faz. A gente observa a necessidade de ter maior densidade tecnológica. Então, por exemplo, a gente vai estar inaugurando agora no interior do Paraná, nós temos uma aldeia, uma região lá chamada Rio das Cobras, uma aldeia muito grande, perto de Cascavel. E lá nós vamos inaugurar um novo modelo de unidade básica de saúde. Nós vamos já estar levando para dentro do território exame de sangue, eletrocardiograma, retinógrafo, uma série de coisas. Por quê? Hoje você tem que tirar... Nós estamos lá fazendo atenção básica. Então, vamos supor que a pessoa tem um problema cardíaco. Ela tem que ser tirada de área. Às vezes, tem que pegar um avião, por exemplo, ir para Manaus, esperar a regulação para ser consultada. Às vezes, demora um mês. Então, muitas coisas a gente vai ter que interiorizar para poder atender melhor essa população. Tá, Jorge. Continuamos esse assunto e o JR Entrevista vai para o intervalo. Na volta, a gente fala sobre o combate à pandemia do coronavírus entre as populações indígenas. Não saia daí. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente o secretário especial de Saúde Indígena, Robson Santos da Silva.
Robson, ficou para eu te perguntar no último bloco e agora quero te perguntar como é que é feita a capacitação aí dos profissionais para atender os povos indígenas que estão distintos, assim, porque o país é imenso. Bom, nas nossas equipes multidisciplinares de saúde indígena, nós temos enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, agente indígena de saúde, agente indígena de saneamento. Então, nós temos aí programas de capacitação, por exemplo, para a questão materno-infantil, sala de vacina, capacitação dos agentes indígenas de saúde que tem que fazer uma busca ativa, né? Então, por exemplo, eu te ressalto naquela questão do Yanomami. Parte da população Yanomami é seminômade. Muitos vão para a Venezuela, não respeito ali. A fronteira é uma coisa política. Vai e volta. Então, muitas vezes, o nosso profissional tem que entrar na mata para achar essa população. Você entrando no nosso site, saudeindígena.saude.gov.br ou no nosso Instagram, que é o cesai.ms, você vai ver como é o atendimento no meio da mata. Então, essas equipes têm que estar preparadas tanto em relação ao aspecto cultural, mas também ter a disposição física, né, além da capacidade técnica, né, e a disposição física para ir atrás dos nossos povos em muitos locais. E aí eles já chegam desnutridos aqui também. Muitas vezes chegam desnutridos e acaba sobrando aqui, vamos dizer assim, para o Brasil, né? A conta acaba caindo aqui no país nosso, que é referência e que, diga-se de passagem, é o único no mundo que tem um subsistema voltado especificamente para uma determinada parcela da população. Agora vamos encerrar falando de combate ao coronavírus, que foi um tema, tem 2 anos praticamente que a gente está vivenciando isso. Como é que a CESAI organizou toda essa logística? Eu tenho aqui números que 81% dos indígenas já estão totalmente imunizados, as 2 doses, e 88% já tomaram a primeira dose. Como é que vocês conseguiram fazer isso, números tão positivos? Então, e já atingimos aí essa meta já há bastante tempo, na verdade, 3, 4 meses que a gente já superou 80%. Índio gosta de vacina? Sim, e se a gente for comparar o esquema vacinal dos nossos indígenas, é muito superior ao restante da população brasileira. Há uma boa aceitação, houve uma boa aceitação, algum tipo de resistência, principalmente na região oeste do Pará, parte do Acre. Por quê? Você sabe? Algumas vezes questões religiosas, né, que a gente não cabe, é uma decisão das pessoas, e também questão cultural, de falar, ou da pessoa mesmo, independente de se diz, não, deixa o pessoal tomar, se der tudo bem, eu tomo também. Mas hoje a gente já tem um convencimento muito legal. As próprias lideranças... É o maior percentual que existe, não é? Hoje, 88%. Eu arriscaria dizer, até para falar para você assim, hoje a gente, quando vindo para cá, para a entrevista, a gente já chegou a 89, 82, com o esquema total. E também dos jovens, a gente já passou de 50%, dos de 12 a 17. Trabalho conjunto da CESAI, dos profissionais, das comunidades, das lideranças. Então, a gente divide esse mérito com as comunidades indígenas, que eles são fundamentais para isso daí. E não tivemos falta de recursos, né? Não tivemos falta de material. O início foi muito mutuado, né? Faltava EPI para todo mundo, mas sempre fomos prioridade no recebimento desse material e distribuição. Agora, rapidamente, para a gente poder terminar, quais são as ações da CESAI para poder dar transparência das ações à população em relação aos órgãos de controle, ao que a CESAI tem feito pela população indígena? Bom, no nosso portal, lá existe um link, né? O saudeindígena.saude.gov.br, não precisa do www, vocês vão ver lá um link transparência. Transparência, boletim Covid, vacinação. Então, o que a gente procura fazer? Nossa principal conduta é sempre... Nossa maior preocupação, na verdade, é o indígena. Se o indígena estiver bem informado, fica muito mais fácil de trabalhar. E o indígena estando bem informado, os órgãos de controle também vão estar. Então, a gente procura... Hoje, se eu comprar aqui uma caneta, você vai ver lá essa caneta sendo comprada. Se eu alugar 40 carros, você vai saber que tem 40 carros e não 30. Então, isso daí tem permitido um trabalho conjunto com as comunidades. Esse é um tema muito explosivo e você vê a comunidade ao nosso lado. Claro que tem muitas pessoas que reclamam com razão, porque tem muita coisa para ser feita. Também aquelas pessoas oportunistas que sempre tentam falar em nome dos povos indígenas. E não obstante, você entra lá e você vê no site, doe, ajude, manda, e pouco desse dinheiro acaba chegando lá realmente na ponta. Você vê aí uma grande posse da voz dessas pessoas. Robson, te agradeço muito pela entrevista e te desejo boa sorte no trabalho. Muito obrigado. Bom, e o JR Entrevista fica por aqui, lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 7 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à 00:30 e também nas nossas redes sociais.
Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.